É super importante para a Caixa a gente estar em debates, em fóruns como esse, para falar dessa agenda que é tão importante para nós brasileiros especificamente. Daí eu quero contar um pouco, eu trouxe, inclusive, uma apresentação para contar um pouco de como a Caixa vem fazendo isso. Tá? A nossa pauta de sustentabilidade ela é permeada por uma série de fortalezas que nós temos no Brasil e que ela pode ser aproveitada muito fortemente pelos agentes econômicos, que, dentro do Brasil, tem uma força muito importante aqui no sistema financeiro para ser um influenciador dessas cadeias. Mas a gente quer contar essa história sobre como a gente orientou a nossa agenda. Primeiro, falando da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda ela foi construída a partir de um movimento que se começou no início desse milênio, que foram os Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio, que surgiu nos anos 2000, mas que eles não deram tão certo para que eles pudessem mobilizar todos os líderes e empresas do mundo para o desenvolvimento sustentável que a gente precisa. E, a partir dos anos 2012, com a Rio+20 realizada aqui no Brasil, o Brasil liderou a organização de uma revisão daquela agenda para que a gente pudesse ter, a partir das lideranças, um novo movimento para orientar que desenvolvimento sustentável a gente precisava. E foi aí onde surgiu, a partir de 2012, e culminou em 2015, a Agenda 2030, que ela traz esses 5 temas importantes para a gente poder repensar que tipo de mundo a gente vai querer e quais são os objetivos que nos unem, que nos orientam. Tá? Então, temas como pessoas, prosperidade, paz, parcerias para poder organizar tudo isso e o planeta, aquele orientando. Essa agenda, na verdade, ela passa a ser um grande framework de desenvolvimento global desse tema da sustentabilidade, que orienta não só os países, mas todas as organizações públicas, empresariais, sociais, orientando para que tipo de desenvolvimento a gente quer. E ela é muito didática. Quem não conhece ainda, eu recomendo que conheça, porque ela hoje está orientando como framework, né, todas as organizações, inclusive a Caixa, é por isso que a nossa agenda ela foi feita a partir disso. Então, são 17 objetivos, com 169 metas e 231 indicadores. Isso é importante para quê? Para evitar que se faça um grande greenwashing ou social washing, como se fala aí, né, para dizer se o que é sustentável ou não é, e se eu estou, de fato, contribuindo para essa agenda que nos orienta. Eu vou até passar aqui para mostrar como essa agenda está sendo desenvolvida a partir de relatórios como esse, Luz 2023, que é feito para demonstrar se a gente está avançando ou não. Tá? Então, no Brasil, em relação à classificação das metas, a gente teve bastante retrocessos em relação a alguns compromissos que nós assumimos com essa agenda. Então, só 78% estão entre os níveis de classificação, aliás, 78% estão entre o nível de classificação insuficiente e estagnada. Então, isso serve para mostrar como os países estão conduzindo aqueles objetivos e aquelas metas e como as organizações estão contribuindo. E os objetivos, que são 17, eles estão distribuídos nessas 3 grandes vertentes, né? Primeira, a parte da economia. Segunda, os objetivos que têm a ver com o desenvolvimento social, a parte da organização social. E, por fim, a biosfera. Isso também orienta que a gente evolua de um modelo de uma economia clássica, que tinha a sociedade e o meio ambiente como recursos para as organizações, para uma economia ecológica, onde a economia está a serviço do subsistema social e o social do subsistema, que é o meio ambiente, que a natureza dá o limite. E por que a natureza dá o limite? Porque a gente está vendo justamente o que está acontecendo, né? Então, não só os problemas de desigualdade social, de guerras, de problemas de acesso aos recursos, acesso aos bens que a gente precisa para sobreviver, e também todo o problema do clima, né, do aquecimento global, que está demonstrando que, de fato, se a gente não considerar a natureza como um limite e que a economia e a sociedade trabalham orientados por esse limite, a gente não vai ter um desenvolvimento sustentável, como pregava essa agenda. Então, isso é algo que tem que mover
que tem que orientar, que tem que fazer com que as empresas e as organizações planejem com base nisso aí. Foi isso que orientou a construção da nossa agenda de sustentabilidade. E ela não poderia não ter uma ambição que conversasse com esses objetivos. A ambição da nossa agenda até 2030 é que a gente seja uma instituição financeira, que nós temos 163 anos de existência, e nós surgimos com essa missão para promover a transição justa do Brasil e a cidadania plena a todos os brasileiros na nova economia que a gente quer construir, que é uma economia de baixo carbono. E é importante a gente, não sei se todos têm essa noção desse termo, transição justa. Por que esse termo justa entrou nessas ambições quando se fala de economia de baixo carbono? Porque no processo de transição e de expansão dessa nova economia, quem mais vai sofrer são os países mais pobres e as populações mais carentes que não vão ter acesso às novas tecnologias que a transição vai exigir, ou elas vão sofrer os maiores impactos dos eventos climáticos extremos. E isso não precisamos de testemunhas, porque nós vimos isso acontecer recentemente aqui no Brasil, com diversas tragédias, algo que esse slide aqui, por exemplo, representa o que vimos no Rio Grande do Sul, ali em Petrópolis também. Essa população não tem os meios para se reerguer. E a gente viu o impacto econômico que isso causa num estado rico como é o Rio Grande do Sul, e o quanto ele precisou. E a gente vai ver uns mapas que a gente vai mostrar mais à frente lá, de como isso pode ser planejado e preparado para situações como essa. Mas, voltando ao tema da agenda, a gente distribuiu ela olhando também as vocações do Brasil e do banco. Então, com base nessa ambição, que públicos que a gente precisa trabalhar? Primeiro, as pessoas, como está lá nos ODS, né, que a gente viu, e aí a gente trabalhou uma frente voltada para a cidadania plena. A Caixa é um banco que trabalha muito com populações de baixa renda. E aí a gente elegeu temas que são relevantes para poder dar dignidade, para promover o desenvolvimento desse público de baixa renda. Os municípios, e aí a nossa frente é de cidades sustentáveis. Nós temos 3 grandes blocos fortes, onde a habitação, que é crucial para a gente pensar os empreendimentos, a moradia, como um direito, mas também um meio da gente fazer construções mais sustentáveis. O saneamento, que dá dignidade para as pessoas, e acesso à água, acesso a tratamento de esgoto, mais saúde, e a gestão municipal para a sustentabilidade, porque é nas cidades onde tudo acontece. E a gente precisa mobilizar, especialmente agora, os novos prefeitos, os novos planejamentos do que se quer para os próximos 4 anos, para colocar esse desenvolvimento sustentável na pauta, efetivamente, das prefeituras. E com as cadeias produtivas, que são os grupos econômicos que movimentam a economia. O que é que a gente precisa fazer? Primeiro, ajudar a fazer a transição para essa economia de baixo carbono, e elegemos aí 3 setores importantes. Primeiro, a agropecuária, que é super importante e responsável por grande parte do nosso PIB. A mobilidade urbana, o Brasil é um país onde mais de 80% das pessoas vivem em cidade, e do ponto de vista de emissão de gás de efeito estufa, os transportes são responsáveis por grande parte dessas emissões. Tá? E o carbono, aí não só como um tema, mas como um ativo, um meio para a gente poder gerar créditos e fazer captura de mais recursos para financiar esse processo de transição. E, por fim, aqueles setores que já estão nessa economia de baixo carbono e que a gente tem que apoiar para que eles expandam. Por isso que a gente chamou a frente de expansão dos setores que estão, como são a questão das energias renováveis, a bioeconomia, onde o Brasil é uma grande potência mundial nesses setores, na produção de biocombustíveis, biofármacos, biotecnologia, a economia criativa, que envolve a cultura, o game, o design, a tecnologia, como um setor importante que já dialoga com essa economia, e o turismo sustentável. O turismo é um grande setor da economia, porque todo mundo quer uma cidade limpa, um bioma preservado, então é um setor que precisa de apoio, porque ele dialoga com essa nova economia. E as 2 frentes de baixo que sustentam as capacidades do banco para poder financiar todo esse movimento. Eu elegi ali daqueles temas de lá, como eu falei, a parte de gestão municipal para a sustentabilidade e a energia renovável, só para dar uma demonstração de como a gente trabalha. Então, nós temos aí, nós traçamos objetivos e algumas entregas agora para 2024 do que a gente quer. Então, para apoiar os municípios, é uma atuação com os novos prefeitos, uma estratégia muito clara para ajudá-los a trabalhar a pauta da sustentabilidade nas cidades, uma estratégia para municipalizar esses objetivos e também linhas de financiamento para cidades resilientes.
Estamos falando muito sobre isso para preparar as cidades para se adaptar à mudança climática e para lidar também com os efeitos dos eventos extremos. A nossa infraestrutura do Brasil não está preparada para esses eventos climáticos. A gente precisa, não só nos novos projetos, mas na infraestrutura existente, trabalhar esse tema da resiliência climática. E na parte da energia renovável também, a gente apoiar o financiamento de novas fontes, como é o caso do hidrogênio, que está crescendo, estamos tendo acesso a vários estudos, a como construir os meios e as linhas adequadas para isso, um reposicionamento de produtos para a gente aumentar o potencial de financiamento, por exemplo, de energia solar, dentro de linhas que já são caras para a Caixa, né? Para isso, a gente precisa acelerar o progresso dessa agenda, né, em parceria com vários agentes do Brasil e do mundo que estão nessa pauta, para a gente se associar com isso, como são essas iniciativas. Trabalhar as captações em parcerias em busca de fundos internacionais para sustentar o financiamento daquela agenda, e são alguns parceiros internacionais no qual a Caixa já tem, inclusive ali embaixo uma captação de 2,5 bilhões para a gente financiar a eletromobilidade dos transportes públicos, para toda a parte de ônibus elétricos e infraestrutura associada ao transporte, à mobilidade urbana elétrica, para o Brasil não ficar de fora dessa transição, que é importante para desenvolver a indústria aqui também. Um framework de finanças sustentáveis, todo banco que quiser fazer captação internacional tem que ter um instrumento como esse. Está ali o QR Code para quem quiser conhecer, porque isso é a forma como a gente diz para onde os recursos vão ser aplicados e como isso contribui e qual é o impacto que ele gera para o desenvolvimento sustentável. Então, é um meio para a gente fazer emissão de títulos e captação internacional para sustentar a agenda. Temos também, usamos os ODS para demonstrar como a Caixa está orientando a sua carteira para as finanças sustentáveis. Então, olha, essa taxonomia que a gente usa, ela é orientada o seguinte: o produto contribui para 2 objetivos de desenvolvimento sustentável, 2 ODS, e ele não tem impacto negativo nos outros. Se ele estiver classificado assim, ele compõe essa carteira. E veja o tamanho da carteira, especialmente a habitação, como ela é importante para isso, assim como o saneamento linhas voltadas para o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Então, é algo que a gente está fazendo e criando uma competição saudável dentro do banco para esse movimento de finanças sustentáveis. A habitação, ela é relevante e ela é super importante para a gente eliminar essas áreas de risco, as pessoas que moram em áreas de riscos, que vão sofrer com os eventos climáticos extremos. Está aí uma demonstração da importância da nossa carteira e o tamanho da nossa carteira para poder ajudar a população e o novo movimento aí de habitação de interesse social. O novo PAC, o Paulo já falou aqui da importância desse grande planejamento do governo federal. A Caixa é um agente super importante aí, com operações relevantes do PAC, e junto com o novo PAC veio o Plano de Transformação Ecológica, que foi lançado pelo governo federal, dando um sinal claro de como a gente pode financiar setores relevantes para a gente poder ir para essa economia de baixo carbono, como a gente falou, né? Então, com finanças sustentáveis, com adensamento tecnológico, aproveitando os potenciais da bioeconomia, junto com o PAC foi lançado esse plano que está orientando o que é que a gente pode financiar. E, na parte da agenda dos municípios, aí é uma grande preocupação, e isso é algo que a gente está com um planejamento muito claro na recepção dos novos prefeitos, que vamos fazer em parceria com o governo federal, numa atuação que a gente já tradicionalmente faz na recepção dos novos prefeitos, né, para colocar essa pauta também, considerando que tudo acontece nos municípios, né, e a preocupação de como a gente pode ser um facilitador para ter esses avanços, já que tivemos retrocessos, como o presidente Lula anunciou na Assembleia da ONU, que teve esta semana passada, né, em relação a que o mundo precisa retomar essa agenda para que a gente, de fato, avance como em 2015 foi pactuado. E, com isso, a gente fez uma parceria com o Instituto Cidades Sustentáveis para a gente ter uma visão clara sobre o desempenho de todos os 5.570 municípios em relação a essa agenda. E a plataforma do Instituto Cidades Sustentáveis já demonstra isso, se os municípios melhoraram, se eles pioraram e se eles estão estagnados. E vejam os números ali que não são nada favoráveis em relação a esses indicadores dessa grande agenda civilizatória que são a dos ODS. Então, houve uma piora desde 2015 até 2023 nos indicadores, e é com esse propósito que a gente quer mostrar para os municípios que o grande potencial que tem se cuidar dessa pauta.
Então, veja aí algumas visões que a plataforma oferece, que a gente está customizando, baseado em 100 indicadores públicos, oferecendo essa visão para os municípios em relação a várias questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, o da direita lá, em relação ao serviço de água. Olha a quantidade de municípios que ainda estão numa situação muito crítica de abastecimento de água potável e saneamento também, em relação ao que a meta do ODS pressupõe lá, para a gente chegar até 2030. Né? Então, um indicador muito ruim na maioria dos municípios. E a gente vê uma desigualdade em relação ao Norte e Nordeste e o Sudeste e Sul sobre esses indicadores, por exemplo, de abastecimento de água, que é uma coisa básica para nós, né? Ainda mais num país rico em recursos hídricos ainda, como é o Brasil. Então, a gente oferece também visões específicas. Olha o exemplo aí de João Pessoa, como é que ele está em geral no indicador que vai até 100, e qual a classificação dele em relação aos demais, e, em cada um dos objetivos, a visão de como é que o município de João Pessoa está. Então, a gente tem isso para todos os municípios, para o prefeito e a população saberem como é que ele está em cada um dos objetivos, em desigualdade, em equidade de gênero, em mudança climática, o que é que tem sido feito. Então, a plataforma que a gente está otimizando com o Instituto vai permitir que nós, cidadãos que moramos na cidade, tenhamos essa visão e participemos do processo. Olha aqui na região sul, aqui para encerrar. O Rio Grande do Sul, em relação a estratégias para prevenção e gestão de riscos climáticos. A partir dos indicadores e de toda a medição que a gente fez, a gente viu que o Estado e os municípios não estavam preparados para o que aconteceu lá. Os indicadores provam isso, e a gente está trabalhando para otimizar esses indicadores, não só para ajudar, porque número, estatística e dado ajuda a planejar, ajuda a monitorar e ajuda a transformar. Então, é esse os objetivos que a gente está trabalhando, inclusive com grandes companhias de tecnologia, para colocar inteligência artificial, para que esses indicadores deem uma série de visões sobre como está o desenvolvimento do Estado, do município ou de uma região, em relação a diversos recortes que a gente precisa, como esse, da questão climática. E olha o indicador lá de Porto Alegre, a partir de dados que a gente foi levantando em relação a se o município tem ou não tem, a visão que ele ofereceu que Porto Alegre não estava preparado para o evento climático que ele sofreu. Então, pessoal, é desse tipo de forma que a gente, na Caixa, entende que a gente precisa trabalhar, não só desenvolvendo as linhas de crédito, os produtos e serviços para ajudar no financiamento dessa nova economia, como também apoiando os agentes sociais, públicos e econômicos que interagem com a gente, né? Um banco que está em todo o país, né? Com uma rede de agências e de unidades presente nas grandes cidades e nos pequenos municípios também, ajudar a ver, aproveitar as potencialidades, aproveitar as oportunidades e também ver onde que precisa de algum tipo de transformação e mudança, e o que é que a gente pode, como um agente também executor de política pública, apoiar aquele município, aqueles grupos, a não ficar para trás nessa nova economia, porque ela tem que ser inclusiva e ela tem que aproveitar todo o potencial que o Brasil tem, para não a gente transitar nesse século crítico e desafiante da melhor forma possível. Tá? Muito obrigado, é um prazer para a Caixa e bom evento para todos.